Fala galera da Malheiros TV, estamos aqui para mais um giro pelo mundo. E antes de comentar o assunto de hoje, eu espero que vocês tenham gostado da nossa colunista especial da semana passada, a excelentíssima senhora Sofia Abraão, minha esposa. Hoje o assunto é polêmico. Nós vamos falar dos 100 anos do Partido Comunista Chinês. Olha aí, já senti o cheiro de treta? Eu estou sentindo uma treta! Vamos nessa? Depois da vinheta. Vai, Rafa! Entre muitas derrotas e vitórias, o Partido Comunista Chinês chega a um século de existência. E hoje a gente vai contar um pouquinho de como foi esses últimos 100 anos por lá. Vamos nessa? Fundado em 1921, em cima de uma base ideológica marxista e leninista, o Partido Comunista Chinês não começa em grandes cidades, com grandes redes de comunicação e poderosos políticos já no poder. Não. O movimento foi outro. A ideia era conquistar a massa da população. Por isso, ele começa em cidades menores e médias, principalmente no campo. E aí temos que lembrar que a China, apesar do sucesso de hoje, ainda tem muita gente no campo. E ao longo do século XX era um país quase que 100% rural. Menos da metade das pessoas viviam em cidades. E por um bom tempo esse número foi bem menos da metade. Então, ter o apoio da população camponesa parecia ser condição sine qua non para o partido crescer. De uma reunião inicial com mais ou menos 100 membros, o partido hoje conta com mais de 92 milhões de filiados. Você tem noção disso? E é claro que ter tanta gente dentro desse movimento é o maior ponto da sua força. O poder vem para a mão do partido e de seu principal líder, Mao Tse-tung, depois da Segunda Guerra Mundial e do fim da luta com os japoneses. Em 1949, o poder centralizado entra em vigor na China, derrotando o partido nacionalista de direita Kuomintang e instalando uma ditadura socialista unipartidarista. Mao Tse-tung e o Partido Comunista começaram a controlar a China. E esse é o momento crucial do nosso vídeo, porque quando a gente olha a China hoje, a gente vê aquele poder todo e uma potência tecnológica, a gente tende a justificar o que passou com um pensamento de que os fins justificam os meios. É verdade que a economia chinesa é impressionante e em algum momento não tão distante deve se colocar como a maior economia do mundo. Mas muita coisa aconteceu no meio desse caminho. Entre decisões erradas no campo econômico, brigas com parceiros como a União Soviética e crises de fome, o governo Mao Tse-tung teve terríveis episódios. A chamada Revolução Cultural, por exemplo, fez perseguições a intelectuais e opositores do governo. Imagina só, que doideira. A ideia de alguém muito próximo do governo te ameaçar porque você tá fazendo uma crítica. Doideira, né? Coisa de ditadura, coisa de doido. Mas será que o partido tem tanto poder assim? A resposta simples e objetiva é sim. Sim, muito poder. Bem mais do que a gente imagina. O controle acontece em cima do trabalho das empresas, inclusive nos acordos com empresas internacionais, nas escolas, nos hospitais, nas forças armadas, migrações, no controle das fronteiras, nas medidas econômicas, no controle da internet, no controle de informações e onde você imaginar tem intervenção do Estado. Pode ter certeza disso. E é exatamente por isso que muito do que a economia cresceu tem o mérito do Partido Comunista. Mas muitos dos absurdos que aconteceram na China também. A China não foi sempre assim. A China que a gente conhece hoje foi construída a partir do final dos anos 70, com um novo líder, Deng Xiaoping. Esse cara implantou uma verdadeira revolução econômica no país, implantando um tipo de socialismo que mantém as bases do poder político e do controle do Estado e assume uma postura econômica capitalista nas suas relações comerciais. Olha aí, chamamos isso de socialismo de mercado. Olha que nome bonitinho. Assim, a China começa um crescimento realmente impressionante. O grau tecnológico chinês, o nível de investimentos que o país é capaz de fazer, o modernismo dos principais centros urbanos, é tudo muito impressionante. Olha só essa imagem de Xangai. Pensa que quanto tempo vai demorar para a gente ter uma cidade com esse nível de tecnologia aqui no Brasil? Uma eternidade depois. Grandes empresas chinesas entraram para o ranking das maiores do mundo, com destaque para as de tecnologia, que hoje estão brigando contra as principais big techs do planeta. Maneiro, né? Legal! Claro que existe esse lado da modernização, que é inegável. Inclusive, o tão criticado nível de renda chinês também merece uma atenção, porque
apesar de ter sido baixíssimo por muito tempo, hoje já é maior do que o nível de renda brasileiro. Nos últimos 30 anos, as pessoas começaram a ganhar mais acesso à tecnologia e graus maiores de liberdade, como, por exemplo, optar onde seus filhos vão estudar, ou destinos turísticos, entretenimento, consumo, mas tudo isso com grandes restrições. E aí tá a pior parte de todas. Desde o massacre da Paz Celestial, em que alguns estudantes pediam mais liberdade e principalmente democracia, que o mundo viu que essa situação não ia mudar facilmente. O governo atual de Xi Jinping vem trabalhando para reescrever a história do Partido Comunista e melhorar a sua imagem e as suas decisões históricas. Mas faz isso ao mesmo tempo que aumenta o controle do Estado, principalmente quando falamos em uso de tecnologia. Se por um lado existe um sistema de vigilância super high-tech que permite o governo ver e controlar tudo, por outro lado, vários sites são censurados, como o Facebook, por exemplo, e a população não recebe quase nenhuma informação ou notícia que acontece no mundo sem que tenha passado pelo partido. As recentes tensões em Hong Kong já mostraram essa tentativa do Estado de aumentar o controle sobre a população. Inclusive, a gente tem um vídeo sobre essa situação aqui no canal. Se você não conhece direito essa história de Hong Kong, dá uma assistida porque vale a pena. Vou deixar o link também aqui na descrição. As últimas notícias da China em relação ao mundo giram em torno de dois grandes objetivos: a guerra comercial com os Estados Unidos, um assunto que também já foi tema aqui da Malheiros TV, e a construção do seu grande projeto de comércio mundial, a nova Rota da Seda. Enquanto muitos negavam, a China entrou forte em alguns mercados e começou a ser uma ameaça real aos americanos, que estão se movimentando para evitar perder mais espaço para os chineses. A grande estratégia americana agora gira em torno de criticar a atuação da China nesse projeto da Rota da Seda, uma iniciativa que vai construir infraestrutura de transporte em vários países e criar uma rede de comércio como nunca se viu no mundo. Até aí tudo bem, né? Mas por que será que os americanos estão atacando? O ponto de crítica é o endividamento que a China está causando nos países. Ela chega e ajuda a construir pontes, estradas, portos, e depois esse país fica ali afundando em dívidas. Mais uma vez, a gente precisa deixar claro que esse tipo de política precisa mesmo ser criticada. Muitos países se afundaram na história por causa de dívidas externas que pareciam infinitas. Nós, brasileiros, inclusive, sabemos muito bem disso. Agora, tem uma coisa que a gente também tem que falar, que é o seguinte: os americanos, britânicos e os seus amigos criticando isso é no mínimo meio irônico, né? Não sei. Porque assim, se a gente for parar para pensar, esses países fizeram isso a vida inteira. Quer um exemplo rápido? No início dos anos 60, os Estados Unidos surgiram com uma política com fins de promover o desenvolvimento nos moldes capitalistas na América Latina. Estavam morrendo de medo do comunismo e tal. Essa política era chamada de Aliança para o Progresso. Esse projeto contemplou várias obras aqui no Brasil, e uma das vilas criadas com essa grana ganhou o nome do presidente americano da época e virou uma das maiores favelas da zona oeste do Rio de Janeiro, a Vila Kennedy. Mas agora, vamos voltar para a China para eu não perder o fio da meada. Né? Desde aquele 1º de julho de 1921, o Partido Comunista cresceu muito em poder e resultados e levou a China a um patamar econômico impressionante. Outro patamar. Não queria falar isso, mas tem que falar isso. Porque nós estamos em outro patamar. Sim, a China foi para outro patamar. O fato é que eles conseguiram modernizar um país que era quase 100% rural, ao ponto de virar uma potência tecnológica. E agora, depois de 100 anos no poder, eles estão querendo fazer um rebranding. Mas a gente aqui na Malheiros TV tá de olho. Valeu, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não percam o nosso giro pelo mundo. Comentem aqui quais são os assuntos que vocês querem ouvir. A gente tem vários outros vídeos falando sobre a China nesse canal. Só procurar e curtam o vídeo, porque isso aqui é muito importante aqui no YouTube. Um beijo e até semana que vem aqui na Malheiros TV.